A Espanha, em toda a sua existência, ela foi uma monarquia, sempre foi. Em um curto período de sua história é que ela se tornou uma república. É o período que nós podemos chamar de a Segunda República. Como que ela aconteceu? Vejam bem, em 1921, o exército espanhol estava muito desmoralizado, porque já havia perdido duas grandes batalhas, duas grandes guerras, de maneira humilhante. A primeira foi no século XIX, com a Guerra Hispano-Americana, que perderam grande parte de suas colônias para os Estados Unidos. E depois, no século XX, com uma guerra com o Marrocos, que até então o Marrocos espanhol era colônia espanhola. Eles perderam muitos soldados, tomaram na verdade, uma surra na África, né, e perderam o Marrocos. Então esse exército estava muito desmoralizado perante o povo espanhol. E nessa época a Espanha é uma monarquia. Então em 1927, um marechal espanhol, Primo Rivera, ele deu um golpe de estado e se tornou um ditador. Lá na Espanha, o primeiro-ministro é chamado de presidente. E ele se tornou, na marra, na força, um presidente, ditador na Espanha. Ou seja, que ele não obedeceria a ordens do Congresso. E o rei Afonso III, se eu não me engano, ele ficou meio reticente se tentava derrubar o Primo Rivera, né, e acabou deixando ele como presidente, manteve. A Espanha continuou sendo uma monarquia e o Primo Rivera como ditador, como presidente. Só que o Primo Rivera e deixaram para ver o que acontecia. Só que o Primo Rivera começou a cometer muitos erros ali de administração, muita ditadura, muita truculência, e não soube passar, não conseguiu vencer a crise de 1929, que assolou todo o planeta. E a Espanha começou a entrar em decadência. Daí o rei convocou eleições municipais para definir o que o povo queria lá, né? E houve uma coisa semelhante ao plebiscito, e teve votações, mas votações muito, como acontece no Brasil, foram muito mandrake, muito fraudulentas, e fizeram plebiscito meio nas coxas lá. Os republicanos eram muito malandros, aproveitaram e fizeram uma vitória meio esquisita para a República, né? Daí o rei entendeu que o país queria a República e acabou se exilando fora da Espanha, foi se refugiar no México. E aí, em 1931, fundou-se então a Segunda República Espanhola. Nessa Segunda República Espanhola, os republicanos, o que aconteceu? Começaram a perseguir os católicos, perseguir os monarquistas e perseguir um monte de gente, e eles eram financiados e apoiados pela União Soviética. E como faz no Brasil, né, isso praticamente foi a esquerda que assumiu a república lá. E acabou estourando uma guerra civil na Espanha. Acho que foi a guerra civil mais sangrenta do planeta, foi a Guerra Espanhola. Os republicanos, apoiados pela União Soviética, né, contra os católicos, os nacionalistas, os monarquistas e todo mundo lutando contra eles. E eles estavam perdendo. Daí o Marechal Franco, que estava na África, viu a situação do país, juntou suas tropas, voltou para a Espanha, assumiu o comando das tropas de direita e venceu e derrotou aí os comunistas, né, que eram os donos da República. O Franco era monarquista, mas ele sabia que na convulsão que o país estava na época, não poderia restaurar a monarquia daquela maneira. Então ele foi ditador da Espanha desde 1936, 37, se eu não me engano, 36 parece, até 1977 ele foi ditador da Espanha. Ele foi presidente, né, mas governando a Espanha, mandando totalmente para evitar que os comunistas voltassem. Em 77, quando ele viu que a ameaça comunista estava afastada, ele foi preparando a Espanha para a volta do rei. Foi fazendo o povo se acostumar com o que era ter um rei novamente, e todos os espanhóis almejavam a volta do rei. O Franco então fez um plebiscito, mas toda a Espanha sabia o que era benefício de ter um rei ao invés de um presidente, ao invés de uma república, né?
E nesse plebiscito venceu que a monarquia devia ser restaurada. Então, no ano de 1977, o Franco saiu de cena, do poder, né, e passou a chefia de Estado para o rei Juan Carlos. E o rei Juan Carlos se tornou novamente rei da Espanha, e a Espanha voltou a ser uma monarquia. E hoje está aí essa potência que é hoje, graças a isso. Se fosse república, ela teria se pulverizado aí em várias províncias aí. E monarquia, ela está feliz e poderosa e respeitada até os dias de hoje.